Bom dia, pessoal, tudo bom? Nessa aula de Química, a gente vai começar a corrigir os exercícios, tá? Então, a gente vai começar com a disciplina de Química 1, a correção dos exercícios do volume 2, módulo 8, tá bom? Estrutura atômica, estudo da eletrosfera dos números quânticos. Então, nós vamos corrigir os exercícios que tem na plataforma EDA, tá? E alguns exercícios do livro também. Exercício da plataforma EDA do dia 6/5. Um elétron localiza-se na camada 2 e subnível P, quando apresenta os seguintes valores de números quânticos. Então, ele só quer o número quântico principal e o secundário, porque com essas informações a gente só consegue encontrar esses dois, tá? Então, o número quântico principal indica qual nível ou qual camada aquele elemento tá. Nesse caso, aí ele falou que é na 2, então N vai ser igual a 2. E o número quântico secundário ou azimutal vai indicar qual subnível que ele está. Nesse caso, ele está no subnível P. Então, o número quântico azimutal ou secundário, que seria o L, é igual a 1. Então, nesse caso, a alternativa seria a letra B. Tudo bem? N igual a 2 e L igual a 1. Questão 5. De acordo com o modelo atual, a disposição dos elétrons em torno do núcleo ocorre em diferentes estados. Para o elétron mais energético do átomo de sódio, no estado fundamental, quais os seus números quânticos? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a distribuição eletrônica. Ele quer saber os números quânticos para o subnível mais energético, que seria a camada mais energética. Nesse caso, é o 3s1, que é o último. Então, é só a gente botar os números quânticos. Então, N é igual a 3, porque se é 3s1, significa que ele está no nível 3 ou na camada 3. L é igual a 0, porque o subnível é o S, tá? ML é igual a 0, por que ML é igual a 0? Nesse caso, a gente tem que fazer a distribuição dos orbitais. E a gente tem que ver onde vai parar o último elétron. Como é subnível S, é uma caixinha só, porque cada caixinha cabe 2 elétrons. Então, nesse caso, ele termina no valor 0. E o ms é igual a menos 1 dividido por 2, porque é um elétron só. E esse elétron parou para cima. Questão 6. O elétron mais energético de um determinado átomo neutro apresenta os seguintes números quânticos. Ele quer saber o número atômico desse átomo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que ver N igual a 5, L igual a 0, ML igual a 0 e MS igual a mais 1 dividido por 2. Então, se N é igual a 5, a gente já sabe que terminou no nível 5, então seria 5. Se L é igual a 0, já sabe que é o subnível S, então é 5S. Agora, para encontrar a quantidade de elétrons, a gente tem que analisar o ML e o MS. Então, seu subnível S é uma caixinha só, tudo bem? O ML indica que parou na caixinha 0, que é a única que tem no subnível S. E o MS deu mais 1 dividido por 2. O que significa isso? Que o elétron parou para baixo. Então, a gente sempre começa preenchendo para cima. Então, um para cima e um para baixo. Nesse caso, tem 2 elétrons. Agora, é só a gente fazer a distribuição eletrônica até chegar no 5s2. Realizando a distribuição eletrônica e somando os elétrons, a gente vai ver que o número atômico é igual a 38. Questão 7. A configuração eletrônica do átomo de selênio é dada a seguir. Então, ele deu a distribuição eletrônica. E ele quer saber quais são os números quânticos para o último elétron desse subnível. Então, seria o subnível mais energético. Nesse caso, seria o 4p4. Então, N é igual a 4, porque terminou no nível 4. L é igual a 1, porque o subnível é o P. Subnível P tem 6 elétrons. Então, são 3 caixinhas, porque cada caixinha cabe em 2 elétrons. Tudo bem? Então, a gente vai distribuir 4 elétrons lá. Lembrando que a gente sempre começa com a seta para cima e botando um em cada caixa. Então, fica 1 no menos 1, 1 no 0, 1 no mais 1. Só que ainda está faltando mais 1. Então, a gente volta e agora coloca de cabeça para baixo. 1 no menos 1. Então, terminou o último elétron na caixinha menos 1. Então, ML é igual a menos 1. Terminou para cima ou para baixo? Para baixo. Como terminou a seta para baixo, o MS vale mais 1 dividido por 2. Questão 8. Qual é o conjunto dos 4 números quânticos que caracteriza o elétron mais energético do bromo com número atômico igual a 35? A gente vai fazer a distribuição eletrônica do bromo e vai pegar o subnível mais energético, que é o último, que nesse caso é o 4p5. Tudo bem?
Então, agora a gente vai olhar os números quânticos dele. N é igual a 4, porque terminou no nível 4. L é igual a 1, porque o subnível que terminou foi o P. Agora a gente vai fazer as caixinhas do P. Pelo P ter 6 elétrons, são 3 caixinhas, porque cada caixinha cabe em 2. Então, a gente vai distribuir agora esses 5 elétrons nas caixinhas. Então, a gente sempre começa de cabeça para cima, botando um em cada caixinha. Então, é 1 no menos 1, 1 no 0, 1 no mais 1. Só que ainda está faltando 2. Então, a gente volta para o início, agora de cabeça para baixo. Outro no menos 1, outro no 0. Deu 5. Ok. Então, o último elétron terminou em qual caixa? Na caixinha 0. Tudo bem? Terminou para cima ou para baixo? Para cima. Então, vale mais 1 dividido por 2. Logo, a resposta da 8 seria a letra D. Questão 9. Uma substância apresenta em sua estrutura um átomo cujo subnível mais energético é 5s1, de modo que o número total de elétrons desse átomo é igual a 37. Este átomo apresenta 5 camadas eletrônicas. Apresenta 2 elétrons desemparelhados. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai fazer distribuição eletrônica até o 5s1. A primeira, ele falou que o número atômico dele é 37. É só contar. Contando a distribuição, os elétrons da distribuição eletrônica dá 37. Então, tá correto. A 2, ele falou, esse átomo apresenta 5 camadas eletrônicas. Então, você vai olhar os números na frente. Então, quantos níveis esse átomo tem? Se a gente for olhar todos os números que tem, termina no 5. Então, esse átomo tem 5 níveis de energia, ou 5 camadas, tudo bem? Ele apresenta 2 elétrons desemparelhados. Essa está errada. Na verdade, ele não apresenta 2 elétrons desemparelhados. Ele tem um elétron só que está desemparelhado, que seria no 5s1. O que é esse elétron desemparelhado? É que está na caixinha sozinho, tudo bem? Então, nesse caso, só tem um. Então, a resposta seria a letra D. Questão 10. O subnível mais energético do átomo de um elemento apresenta os seguintes números quânticos. Qual o número atômico desse elemento? Então, a gente vai olhar esses números quânticos e vai descobrir o subnível mais energético dele para achar um número. N é igual a 3, então significa que o nível dele é 3. L igual a 2, então significa que o subnível dessa distribuição termina no D, tudo bem? Então, se é D, D cabe em 10 elétrons, então são 5 caixinhas, porque cada caixinha cabe em 2. Ele falou que o ML termina na caixinha 0, então você já sabe que na caixinha 0 tem que terminar o último elétron desse átomo. E o MS está indicando que terminou para baixo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai distribuir até parar no 0 e para baixo. Então, a gente sempre começa para cima, um em cada caixinha. Então, começa 1 no menos 2, 1 no menos 1, 1 no 0, 1 no mais 1, 1 no mais 2. Ainda não cumpriu o que ele falou. Eu volto e boto um de cabeça para baixo no menos 2, um de cabeça para baixo no menos 1, um de cabeça para baixo no 0. Ok, terminou no 0 e terminou para baixo. Então, é esse. Quantos elétrons a gente distribuiu? Seria o quê? Quantas setinhas tem? 8 setinhas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai distribuir até chegar no 3D8. Somando, dá um total de 28. Então, o número atômico desse elemento é 28. A apostila eleva do dia 6/5, volume 2, módulo 8, página 292. 4. Sabendo que o átomo X apresenta número de massa igual a 23 e possui 12 nêutrons, determine o número quântico do seu elétron mais energético. Então, ele quer do subnível mais energético. Então, primeira coisa, a gente tem que descobrir o número atômico. Então, a gente sabe que a massa vai ser prótons mais nêutrons. Então, prótons vai ser massa menos nêutrons, que é igual a 11. 11 a gente até viu lá na frente, nos exercícios anteriores, que seria o átomo de sódio. Então, a gente realizando a distribuição eletrônica, a gente encontra que o subnível mais energético é igual a 3s1. Então, como é que a gente vai encontrar os números? N é igual a 3, porque terminou no nível 3. L é igual a 0, porque o subnível é o S. Tudo bem? O ML é 0, porque é uma caixinha só, é o único valor daquela caixinha. E o MS é igual a menos 1 dividido por 2. Por quê? Como ele só tem um elétron, a setinha terminou para cima. Questão 5. O conjunto de números quânticos abaixo pertence ao elétron diferenciado do elemento neutro Y.
A partir de seus números quânticos, determine o número atômico. Então, N igual a 3 significa que o nível que ele termina é o 3. L igual a 2, que o subnível é o D. Tudo bem? ML igual a menos 2 significa que o último elétron daquele átomo parou na caixinha menos 2. E o MS igual a menos 1 dividido por 2 significa que ele parou para cima. Logo, só tem um elétron. Então, seria 3D1. Então, a gente vai realizar a distribuição eletrônica até chegar no 3D1. Somando os elétrons, dá um número atômico igual a 21. Questão 9. No seu livro, Bomba Atômica em 90 minutos, Heisenberg e Schrödinger logo passaram a se olhar, então ele vai ter uma introdução aqui, e basicamente ele quer saber. As teorias de Heisenberg e Schrödinger são respectivamente. Então a teoria de Heisenberg é o princípio da incerteza, que vai dizer que a gente não consegue calcular com precisão ou a velocidade ou a posição da partícula, a gente só consegue calcular uma ou outra, tá? E a teoria de Schrödinger consiste na equação da onda de partículas subatômicas, onde surgiram esses números quânticos que a gente está estudando. Então, a resposta seria a letra B. Questão 12. O último elétron de um átomo neutro apresenta o seguinte conjunto de números quânticos. Convencionando que o primeiro elétron a ocupar um orbital possui spin igual a mais de 1 dividido por 2, o número atômico desse átomo é igual a. Então, vamos lá. N igual a 3 significa que o nível dele é o 3. L igual a 1 significa que o subnível é o P. Como o subnível é o P, 3 caixinhas, tudo bem? Cada caixinha cabe 2, porque no subnível P dá um total de 6 elétrons. O ML igual a 0 significa que o último elétron tem que terminar na caixinha 0, e o MS igual a mais 1 dividido por 2 significa que ele tem que terminar para baixo. Então, a gente vai fazer a distribuição, colocando sempre um em cada caixinha, para cima, aí depois voltando e colocando para baixo. Então, a gente vai colocar 1 no menos 1, 1 no 0 e 1 no mais 1. Ainda não cumprimos o que está dizendo ali, então a gente volta, coloca 1 no menos 1 e 1 no 0. Ok, o último elétron terminou no 0 para baixo. Então, agora é só contar. Então, a gente tem um total de 5 elétrons. Tudo bem? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente vai fazer a distribuição eletrônica até chegar no 5. Contando, a gente tem um total de 17 elétrons nesse átomo. Então, o número atômico é igual a 17. Disciplina de Química 2, a gente também vai fazer a correção dos exercícios. Nesse caso, vão ser os exercícios do volume 3, módulo 11, densidade do gás. Então, nessa aula, a gente vai fazer os exercícios da plataforma EDA do dia 17 do 6, tá? E vamos também realizar alguns exercícios da apostila. Plataforma EDA 17 do 6, questão 7. Então, ele vai dar uma introdução ali sobre o gás sulfídrico e vai falar assim: considere a massa molar do ar igual a 28,9. A densidade do ácido sulfídrico em relação ao ar, nas mesmas condições de temperatura e pressão, vão ser de aproximadamente. Então, ele quer ali a densidade, tudo bem? A densidade relativa. Então, é só a gente pegar a densidade do ácido sulfídrico dividido pela do ar, vai ser igual a massa molar do ácido sulfídrico dividido pela massa molar do ar. Então, essa diferença de densidade é só a gente fazer o quê? A gente faz o cálculo da massa molar. A gente sabe que a massa do hidrogênio na tabela é 1, vezes a quantidade de hidrogênios que tem ali, que é 2, tudo bem? Mais a massa do enxofre, que é 32, vezes a quantidade de enxofres que tem ali, que é 1. Então, ficaria 2 mais 32 é igual a 34. A massa molar do ar ele deu. Então, é só pegar 34 dividido por 28,9 e a gente acha essa relação da massa, da densidade do ácido sulfídrico pela do ar, que vai ser igual a 1,12. Então, a resposta seria a letra B. Questão 17. Um determinado gás possui densidade igual a 8, em comparação ao gás hélio. Qual é a massa específica desse gás? A. 167 graus Celsius e 623 milímetros de mercúrio. Então, ele deu as massas molares aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que descobrir é a massa molar do gás. Como a gente faz isso? Usando a densidade relativa, tudo bem? Então, a densidade do gás dividido pela densidade do hélio vai ser igual a massa molar do gás dividido pela massa molar do hélio. Então, ele deu que essa diferença de densidade é igual a 8.
E que a massa molar do gás eu não sei. E a do L é 4 gramas por mol, é só pegar na tabela. Então, a massa molar do gás é igual a 32 gramas por mol. Agora, a gente vai usar a da densidade absoluta. Então, a densidade vai ser igual a pressão vezes massa molar dividido pela constante dos gases vezes temperatura. Então, a pressão ele deu que é 623, a massa molar a gente encontrou que é 32, dividido pela o R, que nesse caso vai valer 62,3, porque a pressão está em milímetros por mercúrio, vezes a temperatura que ele deu que é 167 graus Celsius, só que a gente tem que usar em Kelvin, então a gente soma 273, dando 440. Então, a densidade desse gás vai ser igual a 0,72 gramas por litro. Questão 9. A densidade de um gás X a 127 graus e com 0,8 atm de pressão é igual a 4 gramas por litro. Calcule a densidade desse gás em relação ao gás hidrogênio. Então, ele deu aqui a massa molar, deu o valor da constante. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar a massa molar, tudo bem? Para poder a massa molar desse gás X, para a gente poder fazer o cálculo lá em relação ao hidrogênio. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai usar a densidade é igual a pressão vezes a massa molar dividido pela constante dos gases vezes temperatura. Então, o que eu quero? Eu quero a massa molar daquele gás X que eu não sei qual é. Então, a densidade ele deu que é 4, a constante vai ser 0,082 e a pressão vai ser igual a 0,82. Eu uso o R igual a 0,082 porque a pressão está em atm, tudo bem? Então, vai ficar, massa molar vai ser igual a 4 vezes a constante dos gases, que é 0,082, vezes a temperatura em Kelvin, então vou pegar 127 mais 273, vai dar 400, dividido pela pressão, que é 0,82. Com isso, a gente encontra uma massa molar igual a 160 gramas por mol. Agora, a gente vai usar a fórmula da densidade relativa. Então, a densidade de X dividido pela densidade do gás hidrogênio vai ser igual a massa molar de X dividido pela massa molar do gás hidrogênio. Então, como é que a gente vai fazer? A densidade de X dividido pela densidade do gás hidrogênio vai ser igual a 160, que é a massa molar do gás, dividido por 2. Então, essa relação vai dar um valor igual a 80. Então, a densidade de X dividido pela densidade do gás hidrogênio vai ser um valor igual a 80. Questão 10. A massa molecular de CO2 é 28. A densidade do gás puro em relação ao CO2 é 1,25. Ele quer saber qual seria a massa de 9,03 vezes 10 a 23 moléculas desse gás. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar a massa molar dele. Então, a densidade de X dividido pela densidade de CO2 é igual a massa de X dividido pela massa de CO2. De CO2 não, desculpa, de CO. Então, 1,25 vai ser igual a massa molar de X dividido por 28. A massa molar de X vai ser igual a 35 gramas por mol. Então, 35 gramas vai estar relacionado a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, porque 35 gramas está para 1 mol, tá, gente? Então, a gente vai encontrar em 9,03 vezes 10 a 23 moléculas quanto de massa tem. Nesse caso, tem 52,5 gramas. Então, a resposta seria a letra C. Exercício da apostila 17 do 6, volume 3, módulo 11. 2. Encontre a pressão em atm exercida por 2 mols de gás nitrogênio na temperatura de 27 graus Celsius em recipiente de 1 litro. Nesse caso, é só a gente usar a PV igual a NRT, tá, gente? Então, a pressão é o que ele quer, o volume ele deu que é 1, o número de mols ele falou que é 2. Como o volume está em litro, a gente vai usar o R igual a 0,082, tudo bem? Vezes a temperatura. Nesse caso é 27 graus Celsius, só que tem que ser em atm. A gente soma mais 273. Então, a pressão vai ser igual a 49,2 atm. Questão 8. Com algumas informações utilizando umas leis dos gases ideais adaptadas aos gases reais, é possível determinar a massa molecular de uma substância no estado gasoso. Então, a gente vai olhar essas substâncias. Baseado nessa informação,
considere a seguinte situação. Um balão com capacidade de 5 litros armazena 16,77 gramas de um gás submetido a uma pressão de 2 atm, a uma temperatura de 47 graus Celsius. Utilize esses dados para concluir acertadamente que a massa molar em gramas por mol do gás é... Então, ele deu a temperatura, que vale 47, só que a gente tem que passar para Kelvin, então vai ficar 320. Então, a gente vai usar PV igual a nRT, tudo bem? Só que a gente sabe que N é a mesma coisa que massa dividido por massa molar. Então, ao invés de usar o N, a gente vai colocar ali. Então, pressão ele deu 2, volume ele deu 5, o M, que é a massa, ele deu 16,77, a massa molar é o que eu quero encontrar, o R, que é a constante, vale 0,082 e a temperatura igual a 320. Então, realizando essa conta, a massa vai ser igual a 44 gramas por mol. A resposta seria a letra A. Bom, gente, esse módulo acaba por aqui. Em caso de dúvidas, entre em contato e não deixem de realizar as atividades propostas, tanto do livro quanto os exercícios enviados, tá bom? Então, bom dia e até a próxima aula!